Iruma era um perdedor feio, nojento e sem valor, que era intimidado por seus próprios pais inúteis, que o obrigavam a arriscar sua vida. Desde criança, nunca o deixaram frequentar a escola ou fazer amigos, mas em vez disso, faziam-no limpar suas vidas imundas. Como eram preguiçosos demais para trabalhar, forçaram Iruma a se tornar um criminoso para sustentar a família. Eventualmente, ele conseguiu um emprego contrabandeando produtos de peixe ilegais pelo oceano. No entanto, no meio de uma tempestade perigosa, peixes gigantes começaram a cair sobre seu corpo fraco e sem valor. Mas, antes que um deles o esmagasse, o tempo congelou naquele instante, e Iruma foi teleportado para outra dimensão, onde se encontrou diante do Rei Demônio. Seus pais o haviam vendido para o demônio devorador de sangue Sullivan, e enquanto viajavam pelo mundo dos demônios, Iruma percebeu que sua vida estava prestes a acabar. Contudo, o demônio o colocou em um trono e se ajoelhou, pedindo para que ele se tornasse seu neto. A vida inteira, Iruma havia estado sozinho, e Sullivan prometeu mimá-lo e dar-lhe tudo o que quisesse. Depois de viver uma vida de miséria e tortura, essa era a primeira vez que alguém se importava com ele. Iruma decidiu aceitar, e Sullivan instantaneamente transformou o trono em um quarto luxuoso para seu novo neto, além de lhe dar roupas novas. Sullivan contou que Iruma seria matriculado na escola de demônios, mas como os demônios podiam sentir o cheiro de sangue humano e desejavam devorá-los, Sullivan o cobriu com um líquido roxo, avisando que estava feliz com sua aceitação, pois, caso contrário, teria sido o jantar dele. No dia seguinte, na escola, todos os demônios voavam sobre Iruma para entrar na cerimônia de início do ano. Sullivan deu as boas-vindas a todos como diretor da escola, e Iruma percebeu que estava prestes a enfrentar a vida escolar mais difícil. O demônio começou a mostrar fotos embaraçosas de Iruma para todos os alunos, e ao invés de Asmodeus fazer o discurso de boas-vindas, Sullivan forçou Iruma a falar em seu lugar. Ao lutar para falar, todos os alunos começaram a se perguntar por que um fraco como ele estava representando a escola. Um papel se materializou do nada, e Sullivan telepaticamente instruiu Iruma a ler as palavras no final da página. Assim, diante de todos, ele começou a recitar as palavras, e a cada uma delas, todos os alunos e professores ficaram em choque e com medo. A energia mágica na sala começou a destruir as paredes, e quando ele pronunciou a última palavra, uma energia verde emanou ao seu redor. Todos gritaram em pânico, e um dos professores disse que ele nunca deveria ter recitado o feitiço proibido, pois um erro ao recitar poderia ter explodido seu corpo. Contudo, Iruma não fazia ideia do que estava acontecendo, e o professor o parabenizou por ser o único idiota a arriscar a vida por um feitiço inútil, cujo único efeito era protegê-lo de cair o dia todo. Ao sair do palco, Asmodeus o encarou e o teleportou para a arena, declarando que iria esmagá-lo para provar que ele era o verdadeiro representante da turma de calouros. Com todos assistindo, Asmodeus lançou-se contra Iruma com uma bola de fogo e continuou disparando uma série de ataques que explodiram o prédio. Embora seus poderes superassem os dos outros alunos, nenhum de seus ataques acertava Iruma. Teudus começou a se perguntar por que todos os ataques estavam errando. Quando Asmodeus finalmente se cansou, ele não conseguia entender por que não conseguia atingir Iruma, mas Iruma sabia exatamente como desviar de tudo que era jogado contra ele, já que seus pais o haviam forçado a arriscar a vida tantas vezes. Enquanto os outros alunos acreditavam que ele era o demônio mais forte que já pisou na escola, eles começaram a pensar que Asmodeus era covarde. Ao ouvir os gritos deles, Asmodeus decidiu derrubar Iruma usando suas artes marciais, mas quando avançou, Iruma desviou e usou sua força contra ele, lançando-o em direção a uma garota. No último momento antes de caírem, Iruma agarrou Asmodeus, e o feitiço antiqueda de Iruma foi ativado. Quando a poeira baixou, tudo o que restava era o corpo de Iruma derrubando Asmodeus. No dia seguinte, Iruma sabia que sua vida estaria em risco se enfrentasse Asmodeus novamente, mas naquele momento, Asmodeus entrou na sala e caminhou em direção a Iruma, ajoelhando-se diante dele. No dia seguinte, Asmodeus apareceu diante de Iruma e se ajoelhou, prometendo dedicar sua vida a aprender com ele. Quando chegaram à escola, Asmodeus se ofereceu para mostrar-lhe o lugar. Enquanto caminhavam, Asmodeus explicou que estavam no mesmo grupo e que aprenderiam a invocar bestas mágicas. Ao chegarem ao salão, Asmodeus disse que o sucesso no ritual de invocação determinaria a classe em que cairiam, mas também mencionou que o instrutor era horrível e adorava reprovar seus alunos. No momento em que Asmodeus terminou de falar, a porta se abriu com força e o instrutor, com uma aparência intimidadora, se apresentou como Kigo. Ele disse que sua missão era determinar o quão inúteis eles eram e expulsá-los da escola como lixo. Ele olhou diretamente para Iruma e ameaçou destruí-lo por ser o feio demais, prometendo que o expulsaria assim que tivesse uma chance. Kigo então explicou o processo de invocação de uma besta, revelando um espelho mágico. Ele disse que a primeira tarefa era desenhar um círculo com sangue no pergaminho e segurá-lo sobre uma vela mágica até que a besta aparecesse na fumaça. Quando uma aluna perguntou se as bestas invocadas poderiam atacá-los, o instrutor fez uma demonstração bizarra, destruindo o espelho e afirmando que as bestas seriam eliminadas se não fossem fiéis aos seus
seus mestres. Logo, a primeira aluna colocou seu pergaminho na chama e conseguiu invocar um monstro fofo. A maioria dos outros estudantes também conseguiu invocar suas próprias pequenas bestas. Quando chegou a vez de Asmodeus, ele queimou o pergaminho e, para surpresa de todos, um dragão apareceu. Todos ficaram chocados. Quando chegou a vez de Iruma, ele começou a se perguntar como invocaria uma besta, já que não tinha poderes mágicos como os demônios. Ele viu aquilo como a oportunidade perfeita para ser expulso da escola e retornar ao mundo humano. No entanto, quando seu pergaminho começou a queimar, uma luz ofuscante surgiu. Uma chama escura apareceu, e para sua surpresa, o próprio instrutor Kigo se materializou como sua besta invocada. Tanto Iruma quanto o instrutor entraram em pânico. O instrutor ordenou que ele parasse o feitiço, e Iruma tentou puxá-lo de volta, mas falhou. Então, decidiu empurrá-lo para fora de outro jeito. Nesse momento, todos perceberam que o instrutor havia se transformado em um bicho de estimação feio e nojento. Os outros demônios começaram a pensar que Iruma era uma entidade mística por ter invocado outro demônio, e Asmodeus se ofereceu para lavar suas roupas todos os domingos. O instrutor ficou furioso e exigiu que Iruma quebrasse o selo que os unia, mas foi atingido por um raio por se rebelar contra seu mestre. Mais tarde naquele dia, Kigo pediu a Sullivan que quebrasse o contrato espiritual, mas Sullivan disse que o contrato só poderia ser cancelado após um ano. No dia seguinte, Iruma já era famoso na escola, e todos os garotos o viam como seu novo Andrew Tate. Enquanto ele se dirigia à aula com Asmodeus, uma bola rolou em direção às caixas à sua frente, e uma garota apareceu. Ela voou em sua direção de forma estranha e desajeitada, dizendo que seu nome era Clara. Clara começou a falar um monte de bobagens que nem deveriam existir em um diálogo. No entanto, enquanto ela organizava as caixas, Iruma pensou que ela era a garota mais bonita que ele já havia visto. Asmodeus disse a ele que Clara era esquisita da escola, evitada por todos porque era nojenta e feia. Um veterano apareceu diante deles, e ao tomá-los como companheiros, os prendeu instantaneamente e os jogou no pátio. Clara pediu que eles brincassem com ela, já que era inútil demais para ter amigos, mas Asmodeus sugeriu que fugissem imediatamente. No entanto, quando Clara implorou, suas palavras perfuraram direto o coração de Iruma, e ele concordou em brincar com ela, esperando adicionar mais perdedores ou ao seu grupo. Clara pediu a Asmodeus para se juntar à brincadeira, mas ele disse que preferia doar seus rins. No entanto, Iruma conseguiu persuadi-lo a se juntar a eles. Depois de horas correndo pelo pátio como crianças sujas, Iruma e Asmodeus ficaram exaustos. Então, Clara bateu no bolso e invocou uma bebida e um lanche para Iruma, dizendo que tinha a habilidade de invocar qualquer coisa que já tivesse visto. Nesse momento, 3 veteranos apareceram e exigiram suas bebidas habituais. Depois que eles saíram, Iruma perguntou se eles eram amigos dela, e Clara disse que eles muitas vezes o brincavam com ela, mas, na verdade, ela era apenas a máquina de venda automática o deles. Clara explicou que Iruma era a única pessoa que realmente brincava com ela e esperava poder brincar com ele de novo. Na manhã seguinte, um despertador de pássaro estranho acordou Iruma, que correu para a escola, animado para encontrar seus novos amigos. Naquele dia, eles começaram a brincar novamente, e quando terminaram, Clara invocou suco para eles. No entanto, Iruma achava que aquilo estava se tornando demais. Dentro da escola, enquanto Clara brincava, ela ouviu os 3 veteranos chamando-a de esquisita feia e dizendo que logo a descartariam, assim como uma ex-mulher amarga, porque só gostavam dela por causa da habilidade de invocar coisas. Suas palavras a entristeceram. Quando encontrou Iruma no pátio, ela decidiu dar a ele muitos presentes, na esperança de que ele continuasse sendo seu amigo para sempre. No entanto, quando Iruma tentou dizer que não precisava de seus presentes, Clara começou a chorar, dizendo que ninguém queria brincar com ela, a menos que ela os comprasse com presentes. Iruma assegurou que continuaria sendo amigo dela e disse que não queria mais presentes. Tocada por suas palavras gentis, Clara começou a rolar no chão de emoção, como uma nuisância inútil. Nesse momento, os 3 veteranos chegaram exigindo novas bebidas, e Clara invocou uma máquina de vendas inteira, enterrando um deles no chão. Na manhã seguinte, Iruma descobriu que Asmodeus e Clara estavam esperando do lado de fora de sua casa. Sullivan ficou feliz ao ver que Iruma estava começando a fazer novos amigos, mas Iruma ainda estava incerto se poderia chamá-los de amigos, questionando se um humano poderia ser amigo de demônios sem ser devorado. Na escola, quando Iruma e seus amigos tentaram almoçar, uma montanha de comida foi servida a ele, pedida por um grupo rival de estudantes. Antes que percebessem, Iruma devorou toda a comida como um glutão, deixando todos se perguntando como ele conseguia comer tanto. Iruma continuou devorando tudo o que era servido até que toda a comida da cafeteria acabou. Quando Kigo entrou e viu Iruma, ficou furioso com sua presença e ameaçou destruí-lo assim que o contrato de invocação fosse quebrado. No entanto, Clara segurou Kigo e disse que queria ver sua verdadeira forma como besta invocada. Ela então pediu a Iruma para pegar um adesivo mágico e bater palmas. Quando ele fez isso, o instrutor
professor se transformou novamente no bicho de estimação feio, deixando todos os alunos em choque. Naquela tarde, no pátio, Clara contou a Iruma que eles mudariam de classe no dia seguinte e esperava que todos ficassem juntos. Ao ouvir isso, Iruma decidiu perguntar se poderia chamá-los de amigos, mas eles nunca tinham ouvido essa palavra antes. Asmodeus se perguntou o que significava, então Iruma explicou que amigos eram pessoas com quem você escolhia passar o tempo. Assim, eles concordaram em ser seus amigos. No dia seguinte, durante o café da manhã, Sullivan contou a Iruma que o havia selecionado para a classe MIC, já que Iruma havia pedido para ser alguém o despercebido na escola. Iruma pensou que essa era a melhor decisão do mundo enquanto caminhava para a escola. Asmodeus se perguntou por que ele havia recusado usar suas asas para voar e concluiu que Iruma queria apenas fortalecer suas pernas andando. No entanto, Iruma estava com muito medo para dar uma resposta. Na escola, eles descobriram que foram escolhidos para a classe dos desajustados, e Iruma estava preocupado que não sobreviveria por muito tempo no mundo dos demônios. Quando eles desceram para uma caverna, Iruma percebeu que a aula poderia se tornar seu pior pesadelo. Pouco depois, eles chegaram diante de uma grande porta assustadora. Quando Iruma abriu, armas foram lançadas contra ele de uma armadilha, mas ele rolou e desviou de todas, impressionando os estudantes com sua habilidade. Asmodeus exigiu saber por que haviam colocado armadilhas, e um estudante respondeu que era para testar as habilidades dos novos companheiros. Naquele momento, Iruma percebeu que a classe dos desajustados era cheia de malucos. Logo, um cara gigante apareceu diante deles, dizendo que havia permitido ser empalado por todas as armas. Ele se apresentou como Sabnok e disse que pretendia se tornar o novo rei demônio e alcançar o topo do ranking. Quando Kigo entrou na sala, bloqueou as armas com seu escudo e disse que havia sido designado como o novo professor deles. Ele ordenou que fossem para fora para um teste que determinaria suas classificações. Quando chegaram a um vale, ele disse que a tarefa era recuperar a bandeira de um pico distante. Sabnok, determinado, disse que seguiria pelo Vale da Garganta Cortante, pois era uma rota mais curta, mas Kigo avisou que o guardião do vale o destruiria imediatamente. Quando estavam prontos para partir, os demônios abriram suas asas e voaram, lançando Iruma para a beira do penhasco. O instrutor empurrou-o para sua perdição. Enquanto Asmodeus voava pelo vale, flores estranhas lançavam agulhas contra ele, mas ele conseguiu desviar e invocar seu dragão para queimá-las. Enquanto isso, Sabnok tentava forçar sua passagem pelo Vale da Garganta Cortante, determinado a vencer usando esse atalho. Ele estava convencido de que precisava se provar para se tornar o novo rei demônio. Ele conseguiu escalar uma montanha e voar. Ao mesmo tempo, Iruma foi capturado por um corvo demônio após cair do penhasco. O corvo estava levando Iruma para o jantar, mas ao ouvir um grito alto, o corvo o abandonou e voou embora. Enquanto isso, Clara estava sendo engolida por uma flor gigante, mas Asmodeus a cortou e a libertou. Com Iruma desaparecido, ele começou a se perguntar como o encontrariam e pensou que ele já poderia ter cruzado o vale. Iruma, por sua vez, havia caído em um ninho de pássaro. Pensando que seu fim estava próximo, ele viu que o pássaro estava ferido. Na esperança de curá-lo, ele enrolou uma bandagem em sua mão e demonstrou ao animal. Ao abrir a bandagem, uma gota caiu na ferida do pássaro, curando-o instantaneamente. Animado com a recuperação, o pássaro jogou Iruma em suas costas e voou com ele. Enquanto isso, Sabnok estava sendo derrotado pelo guardião do vale. Determinado a lutar, ele mordeu sua coleira e invocou uma arma feita de raios. Ele se lembrou de seu desejo de infância de se tornar o rei antes de atacar o monstro, mas a fera saiu ilesa, e Sabnok foi jogado para a beira do penhasco. Quando o monstro estava prestes a terminar com ele, Iruma apareceu e conseguiu salvá-lo. Eles logo perceberam que os pássaros eram uma família. Iruma explicou ao monstro que havia tratado seu filhote e disse que iriam partir em breve. Sabnok, vendo uma oportunidade, levantou sua espada para matar o guardião, mas Iruma pediu que se rendesse antes que eles fossem servidos como jantar. Assim, eles levantaram os braços em rendição. Enquanto isso, Asmodeus e Clara finalmente chegaram ao pico e perceberam que Iruma não estava em lugar nenhum. Com todos os alunos já no pico, Kigo decidiu cancelar Iruma e Sabnok do teste, mas um vento poderoso soprou sobre eles e o guardião começou a voar em direção a eles. Temendo que tivesse a intenção de atacá-los, Kigo se preparou para derrubar o pássaro. No entanto, Ira começou a acenar para eles do topo da ave. Quando chegaram, Kigo decidiu punir os alunos por terem voltado tarde. Ele disse que eles seriam classificados por uma coruja de classificação, e que suas posições determinariam seu sucesso na escola. Sabnok se lembrou que Iruma o havia salvado de ser devorado e agradeceu pelo apoio, declarando que o consideraria seu rival pelo trono dos demônios. Logo, todos os alunos receberam suas faixas de classificação. Quando chegou a vez de Ira, ele começou a pensar sobre seu futuro no mundo dos demônios. Antes que pudesse escolher um emblema, o pássaro voou, mas todos perceberam que ele estava usando um anel místico. Sabnok se lembrou que seu irmão havia dito
que o novo rei demônio viria de um reino estrangeiro, faria paz com todos os monstros do reino dos demônios e usaria um anel dourado místico. Ele imaginou que Iruma se tornaria o próximo rei demônio. Iruma tentou tirar o anel, mas percebeu que estava preso ao seu dedo, e todos os outros alunos começaram a evitá-lo quando ele pediu ajuda. Quando Iruma descobriu que havia um demônio atrás dele, tentou remover o anel, mas o demônio começou a gritar, causando uma dor terrível em todos ao redor. Sabnok sugeriu que tirassem o demônio do anel, mas ao tocá-lo, desmaiou instantaneamente. Quando Sus tentou sugerir um novo plano, o anel mordeu seu nariz, fazendo-o desmaiar também. Sigo achou o monstro perigoso demais e tentou cortar o braço de Iruma, mas Sullivan impediu a tempo. Quando o monstro tentou gritar novamente, Sullivan silenciou, fazendo-o voltar para o anel. Sullivan explicou a Iruma que o anel era um anel devorador, o que consumia os poderes de um demônio quando ficava com fome e que a única maneira de satisfazê-lo era alimentá-lo com mais poder. No dia seguinte, Iruma descobriu que estava classificado em último lugar no placar, já que não conseguiu pegar o emblema da coruja. No entanto, ficou feliz porque todos o ignorariam por causa de seu péssimo desempenho. Na manhã seguinte, Sullivan decidiu levá-lo de carruagem até a escola e estendeu um tapete vermelho em sua honra, fazendo-o perceber que seria impossível passar despercebido. Dentro da sala, Iruma começou a pensar em como poderia voltar ao mundo humano antes que seu segredo fosse descoberto, mas logo seus amigos apareceram. Ao ver Mojus e Clara brincando juntos, ele se sentiu sortudo por tê-los como amigos. Na nova aula, a professora se apresentou como Sui e disse que ensinaria a eles como fazer flores usando magia. Como demonstração, ela lançou um feitiço em uma planta, e ela floresceu. Quando os alunos perceberam que alguns veteranos estavam observando, Sabnok decidiu aproveitar a atenção e lançou seu próprio feitiço, mas sua planta se transformou em uma flor monstro. Asmodus então revelou sua própria flor em chamas, mas Sabnok a apagou com água. Irritado com o ato, Asmodus tentou lançar uma chama contra Sabnok, mas a professora invocou grandes vinhas para separá-los. Em pouco tempo, todos os outros alunos fizeram suas flores desabrocharem. Ira ficou se perguntando como faria sua planta crescer, já que não tinha poderes mágicos, mas desejou que fosse uma bela flor. Tentando a sorte, ele lançou um pequeno feitiço e uma luz brilhante explodiu diante dele. Uma grande árvore começou a crescer, rompendo a torre e se transformando em uma bela cerejeira. Ao ver isso, a presidente estudantil Amri percebeu que a árvore vinha do mundo humano e exigiu conhecer Ira imediatamente. Naquela noite, Ira se ofereceu para limpar o pátio da escola na tentativa de compensar seu erro, então o levaram ao depósito de lixo e disseram para se livrar de todo o lixo. No entanto, antes que pudesse começar, Asmodus lançou uma chama para queimá-los. Ele disse que estava lá para oferecer seu apoio e que estava disposto a ficar ao seu lado para sempre. Mas Iruma, cansado de ver o rosto horrível e inútil de Asmodus, ordenou que ele fosse para casa. Dentro da escola, Iruma tentou devolver suas ferramentas de limpeza, mas esbarrou em Amori. Ao tentar ajudá-la, ela se lembrou de seu livro favorito de quadrinhos e ela percebeu que ele era o humano que estava procurando, aquele que ela esperava que traduzisse as palavras do seu livro de quadrinhos. No entanto, achava que ele era uma ameaça e se perguntou se não seria melhor prendê-lo. Com medo de que seu segredo fosse descoberto, Ira tentou se libertar, mas ela o segurou firmemente, convencida de que ele pretendia enganá-la com algum truque humano. Com Ira quase se mijando de medo, ele tentou se desculpar mais uma vez, mas ela o imitou, acreditando que ele estava lançando um feitiço nela. No entanto, quando o livro dela caiu no chão, ele o pegou e percebeu que era um quadrinho familiar. Ao notar que ele conseguia lê-lo, ela começou a perguntar o significado das palavras, e ele começou a traduzir. Ansiosa por mais traduções, ela começou a arrastá-lo, mas Iruma achou que ela estava planejando expô-lo para todos. No entanto, ela o levou para seu escritório e mandou que ele traduzisse todas as palavras do livro. Iruma achava que ler o livro a convenceria de que ele era humano, mas ele não conseguia recusar um pedido. Então começou a ler. Quando terminou, ela disse que o chamaria novamente e ordenou que ele obedecesse imediatamente. Depois de sair do escritório, Amri pensou que seria mais seguro para o mundo dos demônios se Iruma fosse capturado, mas também desejava que ele traduzisse seus outros quadrinhos. No dia seguinte, enquanto Iruma ia para a escola, o mordomo Ópera lhe perguntou se ele queria voltar ao mundo humano. Iruma se lembrou de que seus pais eram um lixo inútil que nunca se importou com ele e que seus amigos humanos eram um bando de snobs nojentos que nunca notaram sua presença. Ópera então disse a ele que ele poderia voltar ao mundo humano se conseguisse a classificação mais alta no quadro da escola. Ele também disse que ficar no mundo dos demônios poderia se tornar muito perigoso e que ele talvez precisasse voltar ao mundo humano eventualmente. Na cafeteria, Iruma começou a se lembrar das palavras de Ópera, mas achou que isso só chamaria mais atenção para ele. Após receber uma mensagem de Amri, Iruma disse a Asmodus e Clara que precisava pegar um pouco de ar. Imediatamente, eles se ofereceram para segui-lo como animais de estimação desesperados, mas Iruma
Iruma disse que os rostos deles estavam ficando nojentos demais só para olhar. Ao mesmo tempo, Amri estava em uma reunião do conselho, mas ansiava por ver Ira novamente. Após ver o suficiente das faces horrendas dos outros, ela encerrou a reunião e saiu imediatamente. Quando encontrou Iruma no corredor, disse que estava ansiosa para ouvir mais das histórias do quadrinho. No entanto, Asmodeus e Claros viram, e Asmodeus pensou que Iruma estava tramando um plano para controlar o conselho estudantil e queria mantê-los fora de perigo. Enquanto isso, no escritório privado, Iruma começou a ler o quadrinho para Amri. Quando terminou, ele decidiu perguntar sobre os sonhos dela para o futuro. Ela respondeu que queria criar um mundo melhor para os demônios e transformar a escola no melhor lugar do mundo dos demônios. Ela também revelou que sonhava em trabalhar em uma floricultura, mas adoraria ser esposa de um astro da NBA para brincar com suas bolas de basquete todas as noites. Ela então perguntou sobre as ambições de Iruma, mas ele, sem rumo, disse que sua única ambição era brincar com seus amigos para sempre. Ela respondeu que as ambições dele eram tão inúteis quanto seu rosto horrível e pediu que ele dissesse suas verdadeiras aspirações. Iruma contou que não tinha aspirações porque havia dedicado sua vida a servir outras pessoas. Amri disse a ele para considerar sua classificação uma nova ambição e tentar subir até a posição mais alta. No momento em que ela falou isso, a porta explodiu, e Clara apareceu na fumaça exigindo brincar com Iruma. Amri ficou aliviada que ninguém havia escutado a conversa, mas disse a Iruma que, se ele conseguisse aumentar sua classificação, ela o recompensaria com uma noite de desenvolvimento de enredo. No dia seguinte, no salão, Iruma disse a Asmodeus que pretendia subir na classificação, inspirado pela promessa de Amri sobre o desenvolvimento de enredo. Animado, Asmodeus sugeriu que Iruma deveria alcançar a classificação mais alta e se tornar o novo rei demônio. No entanto, Iruma respondeu que não tinha desejo de ser o rei, mas apenas de aumentar sua classificação para um nível mais alto. Asmodeus achou que Iruma tinha uma intenção superior. Iruma decidiu seguir os conselhos de Asmodeus. Logo, eles chegaram a um campo de treinamento, onde Asmodeus disse que a melhor chance de Iruma para aumentar sua classificação era ter boas notas no próximo exame de promoção. Ele explicou que os exames testariam suas habilidades com uma bola de canhão e mostrou uma bola, dizendo que a tarefa dele seria evitar ser atingido por ela. Quando o jogo começou, Iruma percebeu que aquilo era uma espécie de queimada. Naquele momento, Sabnok e outros alunos se juntaram ao jogo. Sabnok lançou a bola, e um estudante a cortou ao meio com uma espada, enquanto outros dois bloquearam com seus escudos. Ao ver isso, Iruma percebeu que não poderia sobreviver àquele jogo de queimada, já que não tinha poderes para se proteger. Ele ficou com medo de decepcionar a Mori e achou que seria impossível aumentar sua classificação. Desesperado, Asmodeus sugeriu que Iruma pedisse ajuda a Sullivan. Ao chegar em casa, Iruma pediu a Sullivan que o ensinasse a jogar queimada. Quando chegaram do lado de fora, Sullivan disse a ele para lançar a bola contra uma pedra. No entanto, Iruma achava que era fraco demais para acertar o alvo. Porém, ao tentar lançar a bola, Sullivan pediu que ele repetisse um feitiço especial. Assim que Iruma disse o feitiço, seu anel começou a brilhar e um dragão foi lançado contra a pedra, destruindo-a e subindo aos céus. Chocado com a cena, Iruma disse a Sullivan que não tinha intenção de ferir seus oponentes e sugeriu uma abordagem mais suave, sem magia. Sullivan lhe disse que seria difícil derrotar seus oponentes sem usar magia, mas decidiu liberar um feitiço protetor em suas mãos. Ele também informou que designaria Ópera como seu novo treinador, para que ele não fracassasse no exame. Pouco depois, Ópera chegou com um conjunto de bolas e começou a jogá-las em Iruma como um robô sem mente, mas Iruma conseguiu desviar de todas. Após se cansar, Ópera disse que Iruma não poderia vencer o jogo apenas desviando das bolas e que precisava agarrá-las para que seus oponentes perdessem. No entanto, quando Iruma desviou de outra rodada de bolas, Ópera lhe disse que ele era um caso perdido e que era por isso que seus pais o haviam abandonado. No dia seguinte, durante outro treinamento, Ópera jogou uma bola que parou diante dos olhos de Iruma e disse que ele precisava começar a agarrar as bolas antes que elas o atingissem no rosto. Quando Iruma começou a jogá-las, desviou novamente, mas quase conseguiu pegar a terceira, impressionando Clara e Asmodeus. Esperando desenvolver músculos mais fortes, Iruma começou a se exercitar como se estivesse se preparando para a maratona de Hong Kong. Quando o treinamento do dia acabou, ele devorou várias refeições como um glutão. Alguns dias depois, durante outro treino, Iruma continuou desviando de mais bolas. Ele pretendia pegá-las, mas estava com muito medo para tentar. Felizmente, conseguiu pegar uma e ficou tão feliz como se tivesse ganhado na loteria. Naquela noite, ele dormiu encostado em uma árvore, exausto de todo o treinamento, e Clara e Asmodeus dormiram ao lado dele, já que seus pais eram pobres demais para comprar uma cama. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Iruma disse à Ópera que estava com medo de falhar no exame e perder seu lugar na escola. Esperando animá-lo, Ópera disse para ele ser corajoso e que ter medo de seus oponentes era a maneira mais rápida de perder na escola.
Com os alunos prontos para o exame, Kigo decidiu explicar o jogo para eles. Mostrando um quadro mágico, ele disse que dividiria os alunos em 2 times e que a única maneira de ganhar era acertar os oponentes com a bola até que ninguém restasse em pé. Ao distribuir as faixas de identificação para os times, Iruma e Asmodeus perceberam que haviam sido colocados em equipes opostas. Irritado com essa descoberta, Asmodeus exigiu saber por que foram separados, e Kigo explicou que essa era a única maneira de equilibrar os times. Com medo de ver Iruma perder, Asmodeus pensou em apoiá-lo mesmo estando em times opostos. Com o jogo prestes a começar, o primeiro time pensou em eliminar Sabnok, achando que ele seria um alvo fácil. No entanto, a bola foi arrancada antes que percebessem, e Sabnok assumiu o controle. O time adversário pensou que estava perdido. Apavorada, uma garota conjurou cristais de gelo para se proteger, mas a força da bola quebrou seu escudo e a atingiu na cabeça, fazendo com que ela fosse eliminada. Clara começou a desenhar várias bolas, e todos começaram a se perguntar qual delas era a verdadeira. Tentando ganhar vantagem, um estudante decidiu destruir o chão, mas, por sorte, Iruma conseguiu avistar a bola. Iruma conseguiu pegar a bola, mas o destruidor de chão foi eliminado do jogo. No entanto, quando Iruma estava pronto para lançar a bola, percebeu que não conseguia mirá-la, pois isso nunca havia sido parte de seu treinamento. Sabnok ofereceu-se para ensiná-lo. Asmodeus, ainda ponderando se deveria ajudar Iruma, achou que Sabnok o tornaria um alvo fácil e lançou a bola contra ele, mas Sabnok apenas a pegou e o atingiu instantaneamente. Aproveitando a distração, Clara tentou atacar Iruma, mas acabou sendo atingida por ele. Em pouco tempo, todos os outros estudantes foram eliminados, e Iruma e Asmodeus perceberam que eram os últimos dos seus times. Ao notar a determinação de Iruma em vencer, Asmodeus percebeu que ele não estava disposto a abrir mão de sua posição no placar. Sua determinação cresceu, e chamas irromperam ao seu redor, fazendo-o pensar em derrotar Iruma instantaneamente. Ao mesmo tempo, Amri chegou na caverna, esperando ver Iruma vencer o exame. Com Asmodeus pronto para acabar com Iruma, ele lembrou das palavras de Hopper e decidiu ser corajoso. Começou a correr em direção a Asmodeus com raiva. Asmodeus lançou a bola em chamas, empurrando Iruma para trás e queimando suas mãos como uma bola de fogo. No entanto, Iruma conseguiu girar a chama e, subindo alto, acertou Asmodeus com a bola de fogo, surpreendendo a todos com sua manobra. Com essa vitória, o time se reuniu em torno dele e começou a celebrar o sucesso. Para reconhecer seu desempenho, Kigo decidiu aumentar sua classificação. Todos acreditavam que Iruma certamente se tornaria o Rei Demônio. Quando Amri apareceu diante dele, parabenizou-o pelo sucesso e disse que ele estava se tornando uma versão melhor de si mesmo. Iruma respondeu que nunca havia desejado nada para si mesmo, mas estava feliz por ter alcançado sua primeira ambição. Naquela noite, em casa, Iruma anunciou sua vitória no jogo, e Ópera ficou encantado com seu sucesso. Enquanto estava deitado na cama, começou a se perguntar se realmente se tornaria o Rei Demônio e temia que seu segredo eventualmente fosse exposto para todos. No dia seguinte, na aula, um novo professor chegou, apresentando-se como Robin. Ele disse que ensinaria os alunos a comandar suas bestas convocadas. No pátio, o professor explicou que a besta era basicamente seu parceiro e que era necessário criar um vínculo para que se tornassem parceiros adequados. Sob seu comando, Asmodeus decidiu convocar seu próprio dragão, e o professor ficou impressionado com a visão, considerando um desafio. Sabnok também convocou seu dragão, e o professor achou que os dragões deles eram as bestas mais poderosas que ele já tinha visto. Quando chegou a vez de Iruma, ele ficou com medo, pois Kigo havia avisado para nunca o convocar. O professor disse que o mestre nunca deve ter medo de sua besta e ordenou que ele lançasse seu feitiço de convocação imediatamente. No instante, Kigo apareceu diante deles. Percebendo que havia sido convocado, Kigo pensou em aniquilar Iruma, mas o professor o capturou, achando-o fofo como um travesseiro. Quando Kigo ficou irritado e pensou em aniquilar o professor, ele foi punido por não ouvir seu mestre. O professor disse a Iruma que só poderia reverter o feitiço depois que a aula acabasse. Com os dois sozinhos, Kigo disse a Iruma que ficaria com ele até o final da aula e exigiu que ele obtivesse a maior nota possível. Disse que cada besta convocada assume a forma de seu mestre e que ele havia assumido aquela forma feia porque Iruma era o perdedor mais feio do mundo. O professor então convocou-os para um jogo para construir a confiança mútua. Kigo ameaçou aniquilar Iruma se ele chegasse muito perto, mas quando o professor ameaçou reduzir sua nota, Kigo concordou. Durante o jogo de buscar, todos os alunos se reuniram para assistir o professor em ação, enquanto Kigo recuperava o item. Depois, começaram uma série de jogos para construir a confiança. Quando terminaram, Iruma se desculpou por ter convocado Kigo sem querer, mas Kigo decidiu perguntar por que Iruma não o havia chamado no vale quando o pássaro guardião tentou atacá-los. Iruma explicou que não queria ver Kigo ferido pelo guardião. Ao ouvir isso, eles perceberam que Asmodeus e Sabnok pretendia duelar para que pudessem descobrir qual besta era mais forte.
forte. No entanto, antes que suas bestas pudessem começar a se devorar uma a outra, Kigo as lançou ao chão, surpreendendo a todos com sua habilidade. Com o conflito resolvido, Kigo decidiu perguntar ao professor por que o jogo de criar laços com suas bestas convocadas era importante. O professor tentou dizer que era a única maneira de fortalecer a conexão entre eles, mas Kigo explicou que o vínculo era crucial para salvar ambos de uma ameaça. Ele disse que as bestas convocadas eram animais mágicos que poderiam se voltar contra qualquer um a qualquer momento e que deveriam ser respeitadas, pois poderiam causar caos no mundo demônio. Com isso, os alunos começaram a tratar suas bestas como realeza. Na cafeteria, Asmodeus informou a Iruma que um grupo de senhores chegaria para persuadir os calouros a se juntarem aos seus grupos e que frequentemente ajudavam os alunos a aumentar suas classificações. Ao ouvir isso, Iruma percebeu que poderia aumentar sua classificação rapidamente e decidiu encontrar um grupo para se unir. Logo, vários demônios correram para a escola, na esperança de encontrar calouros para persuadir a se juntarem aos seus grupos. Um demônio tentou se aproximar de Iruma, mas Asmodeus lançou uma chama para afastá-lo. Quando outros demônios tentaram se apressar em direção a eles, Asmodeus criou uma barreira de fogo ao redor deles. Enquanto caminhavam pelo corredor, descobriram que os senhores estavam tentando forçar os calouros a se juntarem aos seus grupos. Ao perceber que a presidente estudantil estava se aproximando, Iruma ficou assustado, sem perceber que ela era Amri. Quando ela apareceu diante dele, decidiu lhe dar um panfleto, convidando-o a se juntar ao seu grupo, e imediatamente se afastou. Na sala de aula, Kigo disse aos alunos para se juntarem a um grupo específico de senhores, alegando que era a melhor chance de aumentar suas classificações. Empolgado com a ideia, Asmodeus sugeriu que procurassem um grupo na Torre dos Grupos. Encontraram alguns amigos e um deles perguntou a Iruma a qual grupo ele pretendia se juntar, já que ele era o aluno mais poderoso entre eles. Iruma tentou dizer que ainda não havia encontrado o grupo certo, mas seu anel começou a brilhar e, antes que ele percebesse, começou a puxá-lo pelo corredor como um imã. Ele colidiu com um novo demônio e, temendo que o demônio pudesse ter perdido a consciência, Iruma pensou em pedir ajuda. No entanto, o demônio acordou após ver o anel de Iruma e disse que o anel estava atraído pelo colar dele, pois possuíam poderes semelhantes. Ele explicou que fez seu próprio colar para usar sua própria magia e que pretendia criar mais para demônios com pouca magia, como ele. Iruma ficou encantado com suas palavras e achou que ele era o demônio mais legal que já conhecera. Naquela noite, em casa, Sullivan decidiu ajustar o anel de Iruma para que não saísse mais de controle. Após terminar, pediu que Iruma repetisse um feitiço. Iruma estava com medo de que um dragão fosse convocado e destruísse a casa, mas Sullivan garantiu que o feitiço era seguro. Quando Iruma recitou o feitiço, uma chama roxa apareceu diante de seus olhos. Sullivan explicou que ele poderia aumentar o poder da chama ajustando o anel para um modo mais alto, e uma chama mais brilhante começou a arder, transformando-se em um fogo monstruoso. Sullivan também lhe ensinou um feitiço poderoso e o alertou para usá-lo apenas em grande perigo, pois liberaria todos os poderes dentro do anel de uma vez. No dia seguinte, na escola, um sênior desafiou Iruma para um duelo com a bola, querendo testar seus poderes, já que ele havia derrotado Asmodeus no dodgeball. Sem nada a perder, Iruma aceitou o desafio. Ao ajustar seu anel, lançou a bola com um feitiço, mas o sênior a pegou com facilidade. Ele disse a Iruma que seu lançamento era tão fraco quanto seu rosto feio e que era por isso que ele havia sido rejeitado por sua paixonite. Iruma, sentindo-se emocionalmente abalado, começou a se perguntar o que os alunos pensariam dele se descobrissem que seus poderes mágicos vinham de Sullivan. Ele temia perder sua relevância no mundo demônio. De repente, ele foi surpreendido por uma explosão e escorregou ao tentar descobrir a causa. Quando a poeira assentou, ele percebeu que o estudante anterior havia causado a explosão enquanto descansava de seus ferimentos. O estudante se apresentou como Quaqua revelou que era o único membro de seu grupo, já que ninguém estava disposto a se associar a um perdedor nojento e solitário. Iruma decidiu explorar o laboratório, achando o lugar com uma aparência de casa assombrada. Qua explicou que ele poderia criar aparelhos alimentados por magia e começou uma demonstração. Ele tentou lançar um feitiço em uma esfera, mas quase desmaiou de exaustão. Enquanto descansava, contou a Iruma que era um demônio fraco, nascido com poucos poderes mágicos, e que não conseguia parar de explodir o laboratório sempre que tentava desenvolver uma nova tecnologia. Qua mostrou a Iruma um aparelho especial criado para melhorar a magia dos demônios. No entanto, ele considerava o dispositivo inútil, pois não conseguia consertar a peça faltante. Determinado a enfrentar o desafio, Iruma começou a consertar o coração do aparelho. Quando terminou, Qua colocou o dispositivo em funcionamento e uma luz brilhante começou a brilhar diante deles. Qua explicou que a máquina ajudaria a aumentar seus poderes através de sua esfera mágica. Ele acreditava que, com esse aparelho, os demônios mais fracos poderiam se tornar tão poderosos quanto os mais fortes, criando igualdade no mundo demônio. Inspirado por suas palavras, Iruma decidiu
se juntar ao grupo de Qua. No dia seguinte, quando Iruma voltou ao laboratório, contou a Qua que Asmodeus e Clara estavam ansiosos para se tornar os novos membros, pois outros grupos achavam que eram muito feios para serem aceitos. Enquanto isso, no escritório, Amri estava irritada porque Iruma não havia comparecido ao conselho escolar durante o período de teste dos grupos. Quando ele finalmente chegou, percebeu que a decoração da sala era no mesmo estilo dos quadrinhos que ela havia mostrado a ele. Ao se sentarem para tomar chá, Amri perguntou se ele havia se juntado a algum grupo de seniores, e ele respondeu que encontrou o grupo perfeito para si mesmo. Ela ficou furiosa com sua resposta e exigiu que ele se juntasse ao grupo dela, para que ela pudesse finalmente provar sua carne. No dia seguinte, na aula, enquanto os alunos se preparavam para o Dia dos Pais, Iruma lembrou que seus pais inúteis nunca haviam visitado sua escola e começou a se perguntar se também seria abandonado no mundo demônio. No laboratório, Iruma perguntou a Qua se seus pais haviam aparecido no seu Dia dos Pais. Qua respondeu que seus pais o haviam expulso anos atrás devido aos seus poucos poderes mágicos e que seu irmão havia cuidado dele desde então. Iruma achou que tinham algo em comum, já que ambos foram abandonados por seus pais, e esperava criar um vínculo maior com Qua. Naquela noite, quando chegaram ao pátio, perceberam que o espaço para a apresentação do grupo era muito pequeno. Tero, um dos seniores, disse que tinha uma classificação baixa e que o espaço só seria maior se ele tivesse uma classificação mais alta. Ao perceber que Qua parecia um perdedor inútil, Iruma perguntou o que ele havia mostrado no ano anterior. Qua contou que havia mostrado seu aparelho e achava que as pessoas ficariam impressionadas, mas chamaram o dispositivo de uma peça de lixo inútil, assim como seu futuro. Determinado a impressionar todos, Iruma sugeriu que lançassem fogos de artifício, algo que os demônios nunca haviam visto antes. Qua concordou em tentar, então eles passaram a noite inteira criando os fogos de artifício. Após mais um experimento explosivo, Iruma se perguntou como Qua ainda não estava completamente exausto com todas as suas falhas. Qua mostrou a ele seu escudo invisível, que frequentemente o protegia de ferimentos, mas expressou incerteza quanto à criação dos fogos de artifício, pois nunca havia visto nenhum antes. Percebendo que precisava mostrar os fogos de artifício, Iruma decidiu visitar Amri e pediu para ver seus belos fogos de artifício. Ela pensou que ele queria uma demonstração rápida e se preparou para lançar os fogos, mas ele disse que gostaria de levar todos os fogos de artifício para casa, pois não ficaria satisfeito com um único espetáculo. Amri ficou irritada com sua exigência e lhe disse que seus fogos de artifício eram muito especiais e que ele poderia ser eliminado se fosse pego na ação. Iruma prometeu que seria cuidadoso. Qua revelou que ele só iria o Climacharo algumas vezes antes de parar, e percebendo que ela também se excitava ao assisti-lo, Amri concordou em oferecer seus fogos de artifício para ele por uma noite. No laboratório, Iruma decidiu mostrar os verdadeiros fogos de artifício aos seus amigos, que ficaram empolgados com a visão. Logo, começaram a criar seus próprios fogos de artifício e, ao final, realizaram um pequeno teste do lado de fora. Asmodeus acendeu o canhão, e um pequeno fogo de artifício se dispersou pelo ar. Encantado com o sucesso, Iruma sugeriu que criassem fogos maiores. No dia seguinte, no pátio, Asmodeus contou a Iruma que o canhão estava aperfeiçoado para os fogos de artifício e estava ansioso para lançá-los pelo mundo demoníaco. Dois alunos começaram a provocá-los, dizendo que haviam criado um novo dispositivo de lixo. Asmodeus retrucou, dizendo que suas mães eram o lixo. Enquanto isso, Qua entrou no sótão, planejando destruir a escola durante as festividades. Ao revelar sua arma secreta, ele percebeu que logo transportaria todos para o além. Iruma apareceu misteriosamente atrás dele e se perguntou o que Qua estava fazendo secretamente. Chocado com sua presença, Qua perguntou como Iruma descobriu seu esconderijo. Iruma respondeu que seu anel o havia guiado até o depósito, e Qua lembrou-se de que isso também tinha acontecido no corredor. Iruma então perguntou o que Qua estava fazendo no sótão. Qua revelou que este era seu esconderijo secreto, onde demônios costumavam experimentar dispositivos ocultos. Iruma se perguntou se Qua estava experimentando um dispositivo secreto, mas Qua revelou a janela e explicou que estava apenas admirando a vista. Ele lembrou Iruma de seu desejo de criar um mundo sem poderes mágicos e expressou sua empolgação em ver isso se tornar realidade. Iruma, encantado com suas palavras, ficou feliz por tê-lo conhecido e pensou que talvez algum dia revelasse seu segredo de ser humano. Qua disse que veio ao sótão para ter um tempo sozinho, mas agora estava ansioso para ver os fogos de artifício lançados ao céu. Iruma sugeriu que participassem da competição de festividades e ganhassem o prêmio principal, acreditando que poderiam ser respeitados em toda a escola e aumentar suas classificações. Empolgado com a possibilidade, Qua concordou, mas pediu para nunca contar a ninguém sobre seu esconderijo secreto. No dia seguinte, Iruma decidiu perguntar sobre o paradeiro de Sullivan, notando que ele estava ausente há alguns dias. Opera informou que Sullivan havia desaparecido após uma reunião com outros senhores demônios, mas estava certo de que ele retornaria
retornaria à escola. Enquanto os alunos se preparavam para as grandes festividades, Asmodeus decidiu revelar seus planos para acender os fogos de artifício. No entanto, ao convocar uma chama para ajudar na demonstração, Clara decidiu acender os fogos. Iruma tentou apagar o fogo, mas falhou. Asmodeus então protegeu-os, mas a chama apenas acendeu um pouco e logo perceberam que o canhão estava na verdade vazio. Logo começaram a procurar por Qua, convencidos de que a cápsula estava com ele, mas não conseguiram encontrá-lo. Asmodeus comentou que Qua provavelmente havia fugido, já que era um covarde inútil. Enquanto isso, Qua havia chegado ao sótão com a cápsula dos fogos de artifício e estava prestes a destruir toda a escola. À medida que escurecia, ele decidiu esmagar seu colar. Nesse instante, o chão começou a tremer e uma barreira de vidro desceu sobre a escola. Dentro da escola, Iruma tentou se reunir com seus amigos, mas esbarrou em uma barreira invisível. Ao tocar o vidro, perceberam que estavam todos presos dentro de paredes invisíveis. Iruma lembrou-se de que Qua havia mostrado um escudo semelhante e se perguntou se ele havia criado as barreiras. Esperançoso em destruí-las, Asmodeus atacou com sua espada flamejante, mas a barreira permaneceu intacta. Asmodeus explicou que Qua havia planejado esse dia há muito tempo e intencionalmente os havia deixado para seguir com seus planos. Iruma afirmou que sabia onde Qua estava e que pretendia encontrá-lo imediatamente, com Asmodeus oferecendo ajuda para atravessar as barreiras e começou a desenhar o plano da escola, ansioso para ajudar Clara. Decidiu convocar soldados de papel, e assim que Mobius lançou uma chama sobre eles e os direcionou pelo corredor, ele disse que encontraria a localização das barreiras usando os papéis e guiaria Iruma através deste escudo. Então, ele começou a correr. Ao mesmo tempo, Kigo e Robin estavam presos dentro de um escudo tentando destruí-lo. Kigo decidiu lançar um feitiço poderoso que se transformou em um dragão e rompeu o escudo, no entanto, ele começou a se selar novamente. Sigo pensou que havia um inimigo na escola e percebeu que eles pretendiam atacar os alunos, já que Sullivan estava ausente. Determinado a descobrir quem era, ele decidiu lançar outro feitiço na barreira e atravessar a abertura. Não demorou muito para que ele chegasse ao escritório de registros, dizendo que pretendia verificar qual aluno tinha os poderes mágicos para lançar uma barreira. Enquanto isso, Ku percebeu que os alunos estavam sendo conduzidos para o pátio interno. Então, ele convocou seu plano virtual, esperando guiar todos para sua ruína. Com um estalo, sua arma monstruosa desceu diante dele e então, ele lançou a esfera na máquina e a acionou, pronto para aniquilar todos instantaneamente. No entanto, ele logo descobriu que Iruma estava indo em direção ao seu esconderijo e se perguntou como ele havia descoberto que ele havia lançado a barreira. Ao chegar no sótão, Iruma decidiu empurrar a pedra escondida, revelando a porta, mas quando tentou entrar, descobriu que a entrada estava protegida por uma barreira. Então, ele começou a bater na barreira até cair dentro. Ku apareceu diante dele e disse que havia causado a barreira ao redor da escola e o levou para um cômodo interno. Iruma ficou assustado ao ver a arma de Ku e perguntou o que ele pretendia fazer com ela. Ku lhe disse que queria explodir tudo e todos. Iruma ficou confuso com suas palavras e se perguntou por que ele tinha que eliminar todos. Então, Ku decidiu contar sua história de infância. Quando era jovem, sua família descobriu que ele tinha muito pouco poder mágico e achou que ele era uma vergonha e um embaraço para a família. Então, o condenaram ao Jardim dos Delinquentes. Esse jardim era uma escola correcional para crianças abandonadas, mas todas as crianças zombavam dele, dizendo que ele era mais feio que o lixo. No entanto, ele conseguiu fazer amizade com uma jovem e impressioná-la com seu escudo invisível. Mas um dia, um grupo de valentões sequestrou seu brinco mágico e o líder jogou-o no rio. Felizmente, Ku conseguiu salvá-lo com seu vidro invisível, mas esgotou todos os seus poderes. Então ele caiu na água. Sua paixão perdeu a razão ao ver isso e logo deixou o jardim, nunca mais sendo vista. Ku disse a Iruma que não conseguia perdoar a si mesmo por ter perdido sua paixão e estava disposto a se sacrificar e sacrificar todos apenas para vê-la novamente. Ele forçou Iruma ao chão e disse que seu verdadeiro desejo era eliminar todos no mundo demoníaco. Ouvindo suas palavras, Iruma pensou que ele havia perdido a sanidade e percebeu que precisava acabar com ele imediatamente. Quando Ku o libertou, decidiu contar-lhe por que pretendia destruir a escola. Vários anos atrás, após ser abandonado por sua família, ele tentou se juntar a uma gangue local. Eles achavam que ele era um garoto problemático e tentaram expulsá-lo, mas o líder apareceu diante dele. Ele disse que Ku era um garoto especial com o desejo de fazer a coisa certa e afirmou que o mundo demoníaco estava excessivamente pacífico e que precisava começar uma guerra novamente. Desde então, começaram a planejar a guerra, e ele decidiu se matricular na escola. Um dia, o líder lhe disse que desejava destruir todos os líderes demoníacos para que os demônios sobreviventes se envolvessem em uma guerra total pelo poder. Ku disse a Iruma que havia colocado explosivos na cápsula de fogos de artifício e estava planejando ver o pátio explodir em um gigantesco cogumelo flamejante. Com Iruma abalado
abalado por sua confissão, Ku começou a dizer que o havia deixado no sótão porque queria compartilhar a visão com ele, esperando que ele ficasse triste e deprimido. No entanto, Iruma simplesmente olhou como se fosse um cara aleatório do quarteirão e começou a empilhar algumas caixas, chocado com sua atitude. Ku se perguntou por que Iruma não estava tremendo de medo. Iruma lhe disse que estava acostumado a se sentir desesperado, mas havia aprendido que nenhum sentimento poderia tirar sua tristeza a menos que ele lutasse para sair dela. Enquanto subia nas caixas, ele conseguiu pegar a cápsula de fogos de artifício, dizendo que não continuaria mais a ser um covarde. Com os explosivos prestes a explodir, Iruma voou para fora da janela e lançou a cápsula longe com um feitiço de nível 1. No entanto, quando seu dragão não conseguiu quebrar a barreira, Iruma decidiu usar seu feitiço mais poderoso. Com o poder total de seu traje, ele conseguiu invocar um dragão ainda mais forte, que se transformou em uma grande besta que finalmente destruiu a barreira. À medida que ela se erguia no céu, explodiu em belos fogos de artifício que deixaram os alunos maravilhados. No entanto, rochas em chamas começaram a cair da explosão, ameaçando destruir a escola. Felizmente, Sullivan apareceu a tempo e congelou-as naquele instante, antes de girá-las em um círculo e dissipá-las para fora da escola, criando uma nova e impressionante exibição de fogos de artifício. Com a ameaça eliminada, Sullivan e o comitê irromperam no sótão, prontos para eliminar Ku instantaneamente. Sullivan decidiu perguntar a ele se tinha um cúmplice em seu crime, mas Ku disse que era o único culpado e que sempre sonhou em ver o mundo se queimar em cinzas. Após ouvir sua confissão, decidiram levá-lo para uma prisão onde ele poderia apodrecer para sempre. Quando Iruma acordou, descobriu que Sullivan estava diante dele e começou a se perguntar se o mundo estava realmente salvo. Sullivan lhe disse que o mundo estava em paz e que Ku havia sido preso pelo controle de fronteiras demoníacas. Depois disso, ele levou Iruma até a janela, e ele percebeu que os alunos estavam todos esperando por ele. Todos começaram a gritar seu nome como um herói local, porque seus pais eram todos idiotas sem nome. Alguns dias depois, quando Iruma tentou ir para a aula, um homem misterioso apareceu atrás dele e pediu para falar com ele em segredo no pátio. O homem começou a dizer que estava disposto a ajudá-lo a voltar ao mundo humano antes que seu segredo fosse descoberto e que sua presença poderia iniciar uma guerra neste mundo. Ele disse que essa era a melhor maneira de protegê-lo e que suas memórias do mundo demoníaco seriam apagadas. No entanto, Amri correu até ele naquele momento, e Iruma ficou chocado ao descobrir que eles eram parentes. Ela apresentou seu pai como o líder da patrulha de fronteira demoníaca e disse que Iruma era uma criança especial cujas mãos quentes a levavam a um enredo cheio de paraíso. Ela disse que desejava sempre ter suas mãos perto dela para que pudesse ter vários momentos de prazer antes de voltar para casa. Seu pai achou que suas palavras faziam sentido, então concordou em deixar Iruma permanecer no mundo demoníaco e continuar a conduzi-la a um paraíso climático. Na manhã seguinte, enquanto Ira tomava café da manhã, Sullivan lhe disse que seu anel estava começando a ficar com fome e precisava ser alimentado com novos poderes. Depois de dizer isso, ele lançou uma nova magia dentro, dizendo a Iruma que seu poder havia sido restaurado. Quando Iruma se juntou ao seu grupo de desajustados, Asmodus lhe disse que queria torná-lo seu novo ídolo e decidiu imitar seu corte de cabelo estilo hairstyles como um sinal de sua dedicação. No entanto, Iruma achou que ele era um perdedor nojento e horrível e lhe disse para tirar a cara de sua vista. Após ser ridicularizado, Asmodus tentou restaurar um pouco de dignidade e ofereceu-se para carregar a mochila de Iruma para a aula, mas Iruma disse que sua cara era muito feia para até mesmo servir como seu carregador. Ao mesmo tempo, Clara estava tentando tomar seu lugar como novo carregador, e ao implorar com suas palavras mágicas, seu coração derreteu naquele instante. Então ele permitiu que ela tivesse a honra de ser sua carregadora por um dia, e ela celebrou como se tivesse ganhado na loteria. Na aula, Kigo começou a dizer aos alunos que eles teriam em breve um teste de final de semestre e, como achava que todos eram um bando de idiotas, disse que torcia para o fracasso deles, já que seu mal remunerado trabalho de professor mal dava para se sustentar. Ele pensou que com uma demissão por ser um mau professor, ele poderia preencher uma posição como assistente do Senhor Demônio. Na nova aula, a professora começou a explicar magia de transformação aos alunos e pediu que lançassem um feitiço no sapo para mudar sua aparência. Decidindo começar com o perdedor mais feio de todos, ela chamou Iruma para fazer a primeira tentativa. Enquanto ele estava diante deles, percebeu que seu rosto mentiroso estava prestes a ser exposto, mas conseguiu ajustar o anel e lançou um feitiço que deixou o sapo de cor preta, e seus amigos começaram a torcer por ele, apesar de sua feiura e trapaça. Após a aula, Iruma e seus amigos começaram a se dirigir para a cafeteria. Quando Asmodus lhe perguntou o que ele gostaria de almoçar, Iruma respondeu que a única coisa que ele queria era que Asmodus tirasse sua cara feia e nojenta do seu caminho, pois a visão dele estava começando a tirar seu apetite. Naquele momento, o demônio apareceu de dentro de seu anel e Iruma lembrou que ele havia sugado os poderes de todos da última vez que
estava com fome. Com medo de que ele pudesse devorar sua mão, Iruma tentou se livrar dele, mas o demônio estava grudado nele como cola. Tentando correr até Sullivan, o demônio lhe disse que na verdade não estava com fome, mas Iruma ficou chocado ao descobrir que ele podia até falar. Antes que soubesse, o demônio começou a se agitar quando algumas garotas notaram Iruma falando sozinho. Uma garota se perguntou se ele era o novo esquisito da escola, mas ele fugiu imediatamente. Quando se sentou em uma sala silenciosa, o demônio lhe disse que era uma incorporação do anel, mas não conseguiu explicar por que podia falar em japonês fluente. Disse a Iruma que agora podia processar seus próprios pensamentos e sentimentos e começou a gritar com ele por ser um perdedor feio e horrível que nem conseguia usar seu próprio anel mágico corretamente. O demônio afirmou que Iruma havia perdido todas as suas células cerebrais por fazer com que ele usasse todo o poder de Sullivan quando tentou salvar a escola do ataque de Ku. Cansado de seu mestre idiota, o demônio disse que iria reter seus poderes a partir de agora e expor sua vergonha a todos. Desesperado para manter sua segurança, Iruma pediu ao demônio dicas úteis para controlar sua magia. O demônio começou a dizer que a melhor maneira de aproveitar todo o seu poder era ter um forte desejo de utilizá-lo e que, através de uma poderosa imaginação, ele poderia se tornar o ser humano mais poderoso do mundo. Para colocar a sugestão em prática, o demônio pediu a Iruma para lançar um feitiço de transformação e torná-lo o príncipe encantado, para que pudesse conquistar todas as garotas que quisesse. Reunindo alguma coragem e imaginação pobre, Iruma lançou um feitiço que transformou o demônio em um monstro feio com um olho só. Como o feitiço falhou em transformá-lo em príncipe encantado, o demônio disse que ele era tão sem esperança quanto seu rosto feio e que seria melhor ele desistir da escola e procurar um trabalho de fazendeiro em uma ilha abandonada. Após isso, decidiu-se nomear Aled, em homenagem ao rosto feio e idiota de Iruma. Enquanto isso, Amri estava se perguntando se o garoto feio que ela conheceu em um show à meia-noite era Iruma, mas começou a achar que seu homem dos sonhos não teria tempo para um show idiota. Ao mesmo tempo, seu crush idiota estava tentando provar a si mesmo mais uma vez, então decidiu lançar o feitiço de transformação em si mesmo, mas só conseguiu mudar a cor de seu uniforme. Aled disse a ele que faltava imaginação de qualidade e sugeriu que ele tentasse um traje mais fashion. Iruma então colocou seu chapéu de pensar e, com toda a sua imaginação, conseguiu lançar um feitiço que chamou a atenção de Amori. Ela o viu vestindo um vestido feminino e, horrorizada com a realização de que seu crush era um travesti feio e sem valor, começou a entrar em pânico como se tivesse visto um fantasma de Shinaton. Quando Iruma tentou explicar que seu anel lhe dissera para se transformar em um traje legal, Amri gritou com ele, chamando-o de esquisito nojento, e imediatamente fugiu. Enquanto Iruma ia para casa, se perguntava como explicaria para seu crush que estava praticando magia de transformação. Pensava que sua sorte havia acabado e que ela vomitaria ao ver seu rosto nojento. Naquele momento, Aled surgiu novamente do anel e começou a rir de seu rosto idiota. Desesperado para recuperar sua confiança, Iruma pediu a Aled que se revelasse a ela, mas ele disse que tinha medo de se expor a qualquer pessoa. No entanto, Iruma estava com medo de que Amri o considerasse um pervertido para o resto da vida, então implorou a Aled que se revelasse a ela, na esperança de descobrir por que Aled podia falar. Iruma decidiu encontrar Sullivan em seu escritório, mas Sullivan lhe disse que era impossível o anel falar, pois foi criado como um aparato mágico cujo único propósito era armazenar poder. Quando Iruma começou a insistir que seu anel realmente podia falar, Sullivan lhe disse que ele estava perdendo a razão e chamou um assistente para levá-lo para seu quarto, achando que ele precisava de um pouco de sono para resetar o cérebro, e decidiu cantar uma canção de ninar até que ele adormecesse. No dia seguinte, Iruma começou a procurar pistas na biblioteca, na esperança de descobrir como o anel era capaz de falar. No entanto, logo percebeu que Aled não tinha memórias do passado e havia começado a ganhar consciência apenas depois de esbarrar em Ku no corredor. Naquele momento, Iruma percebeu que Aled havia adquirido plena consciência somente depois que seu ranking foi aumentado. Em pouco tempo, ele correu para fora da escola e ficou encantado por ter descoberto a razão pela qual Aled podia falar com seu ranking, decidindo que aumentaria o ranking de Aled para o nível máximo para que ele continuasse evoluindo. Mas Aled lhe disse que a atenção só lembraria a todos seu rosto feio. Ao se dar conta disso, Iruma decidiu permanecer em seu ranking atual e evitar chamar atenção para si mesmo. No dia seguinte, Amri começou a se lembrar do seu quadrinho romântico favorito, que Iruma sempre lia para ela. Com medo de perder seu crush, ela começou a se perguntar por que Iruma estava vestido como um pervertido nojento e quase perdeu a cabeça com todos os pensamentos que estava tendo. Quando um membro de sua equipe tentou lhe falar sobre uma reunião próxima, ela achou que ele estava indo pelo mesmo caminho nojento e sujo que Iruma e começou a gritar com ele até que ele voltasse aos seus sentidos. Mas o rapaz já havia molhado a cueca. Para esfriar a cabeça, Amri decidiu sair do escritório, mas continuou se lembrando de seu crush vestido como um pervertido feio. No entanto, começou a se perguntar por que estava
estava começando a se apaixonar por ele, já que suas mãos não eram mais suficientes para fazê-la atingir o clímax. Pensou que era porque ele era humano, mas então percebeu que ele era uma pessoa incrível, mesmo com um rosto feio. Esperando descobrir a verdade, decidiu encontrá-lo e perguntar por que ele havia escolhido ser um pervertido nojento, como se seu rosto feio não fosse suficiente. Enquanto isso, uma garota estava tentando vestir Iruma com roupas femininas para promover sua carreira musical falida, usando seu rosto estranho. Quando Iruma lhe disse que não estava disposto a se sujeitar a isso, ela disse que pretendia usar seu rosto para promover sua música por todo o mundo infernal. Naquele instante, ela tentou vestir o vestido, mas ele a derrubou no chão e quase caiu em cima dela. Mas então percebeu Amri à sua frente e pensou que estava oficialmente encrencado. Ao perceber que seu crush não era mais do que um perdedor podre e sem valor, Amri ameaçou enviá-lo para outro mundo e começou a arrastá-lo para dentro de seu escritório. Lá, ela começou a dizer que não tinha intenções de julgar suas preferências nojentas, mas estava esperançosa em falar sobre o grupo de aparelhos mágicos. Ela disse que, como o único sênior em seu grupo havia sido preso pelo crime que tentou cometer, o grupo seria colocado em pausa até encontrarem um sênior para assumir a responsabilidade. No entanto, enquanto isso, todos os membros do seu grupo seriam colocados em outros grupos até receberem uma carta de recomendação dos respectivos presidentes. Assim, ela decidiu condenar as Modus ao novo grupo de magia, para que Iruma pudesse ficar longe de sua cara de chorão nojento. Quanto a Clara, ela a deixou no grupo dos jogos porque era muito idiota para qualquer outro grupo. Quando Iruma se perguntou em qual grupo ele pertenceria, Amri bateu o pé diante dele e lhe disse que o havia designado para o conselho estudantil. Antes que ele pudesse entender, ela o apresentou a todos os alunos, e Iruma percebeu que seus planos de se tornar invencível já estavam mortos e enterrados. Na manhã seguinte, Iruma acordou com uma rotina acelerada e se perguntou se estava nos barracões. Quando chegaram ao escritório de Amri, ela começou a gritar com eles por parecerem tão inúteis e desimportantes, e Iruma passou o resto do dia carregando papéis pelo escritório e correndo de monstros, como se fosse um esporte infernal. Na manhã seguinte, começaram a receber os alunos. Iruma quase teve um colapso de tanto gritar. Na hora do almoço, ele encontrou um pequeno pedaço de comida no seu prato. Amri começou a informar que a semana da lua vermelha havia começado e que todos os verdadeiros demônios precisavam comer o mínimo possível para apreciar o sustento de suas barrigas. Sendo um apaixonado por comida, Iruma começou a chorar, esperando comer as melhores refeições da cafeteria. No entanto, um veterano lhe disse para se sentar direito, percebendo que ele era um perdedor fraco. Amri explicou que cada membro do conselho deveria servir de exemplo para todos os alunos. Enquanto dizia isso, ela saltou alto e deu um tapa na cabeça de um demônio, dizendo que ele estava preso em um ciclo maligno. Ier lembrou-se de que Asmodeus lhe dissera que os demônios se tornam maus quando alcançam seu período de estresse e costumam ser amarrados até que o ciclo termine. Enquanto Iruma observava Amri partir, ele percebeu que estava completamente apaixonado por ela. Como Iruma estava longe de casa, Sullivan decidiu trazer um carrinho cheio de presentes, mas Amri bateu a porta na cara dele quando tentou entrar. Ela lhe disse para sair de sua vista. Finalmente, sozinho com ira, ela pediu para que ele se despisse, mas ele estava com medo de revelar seu pequeno membro, que era menor que o dedo mínimo de um bebê. Então, Amri disse que só queria ouvir seu romance adolescente habitual com a roupa que ele usava, porque ele parecia um funcionário inútil com o uniforme do comitê. Depois de ele terminar de ler o quadrinho, ela ficou empolgada e imaginou que seu casamento seria como o da Cinderela no castelo do príncipe. No entanto, ao tentar beber seu chá, a xícara quebrou no chão e ela achou isso muito estranho. Alguns dias depois, enquanto eles apressavam sua rotina matinal, Iruma correu como um profissional e até terminou a corrida sem ser comido pelos monstros. No entanto, ao se sentarem para o almoço, Iruma percebeu que a refeição ainda era a mesma triste e nojenta, mas decidiu comer assim mesmo. Enquanto Amri assistia, tentando se enturmar, o sistema de Pará anunciou que ela estava sendo convocada para a sala de preparação, mas eles acharam a voz estranha. Ela disse que iria verificar e começou a descer as escadas. Ela estava feliz por Iruma estar começando a se enturmar e pensou em torná-lo um membro permanente do conselho. Pouco depois, ela chegou na sala de preparação, perguntando quem a havia convocado. Ao ver um estranho no chão, ela tentou ajudá-lo, mas ele a atraiu para uma armadilha e borrifou seu rosto com um perfume misterioso dentro de seu escritório. Enquanto os outros membros tentavam arrumar o lugar, um aluno apareceu e disse que não havia convocado Amri, mas suspeitava que ela havia sido atraída para uma armadilha. Imediatamente, eles correram para a sala de preparação e a encontraram inconsciente. Ao se perguntarem se ela havia adoecido, ela começou a pedir um cobertor para se proteger, pois o perfume havia resetado claramente seu cérebro. De alguma forma, todos os meninos acharam que ela estava atraente e começaram a se excitar em suas roupas íntimas. Enquanto caminhavam pelo corredor, todos os alunos descobriram que ela havia se tornado uma pessoa completamente
completamente diferente. Iruma se perguntava quem teria lançado um feitiço nela e notou um homem desaparecer na escuridão dentro de um quarto privado. Um professor começou a perguntar a Amri sobre si mesma, mas, ao responder as perguntas, eles perceberam que o feitiço não havia afetado sua memória. No entanto, quando ela decidiu pedir desculpas por ser muito violenta e por tratar seus membros como soldados se preparando para a guerra, eles ficaram chocados com suas palavras, pois ela nunca se desculpava nem se sentia mal por nada. Sigo começou a dizer aos meninos que Amri estava sob um feitiço psicológico e que seria quase impossível para alguém quebrar o feitiço. O professor disse que apenas Amri poderia quebrar o feitiço e que isso só seria possível se ela continuasse realizando suas atividades habituais. No entanto, ao ouvir isso, os meninos perceberam que ela poderia estar completamente perdida, mais perto de se tornar um vegetal do que de voltar à sua mente normal. No entanto, eles juraram encontrar o culpado e executá-lo por seu crime repugnante. Pouco depois, Kigo começou a dizer que desmantelaria o conselho escolar se eles não conseguissem restaurar a líder à sua mente correta. Ele achava que eram inúteis para a escola se não conseguissem colocar suas próprias coisas em ordem e não estava disposta a mantê-los como um simples fardo. No dia seguinte, quando Amri retomou suas funções, os meninos a saudaram como era de costume. No entanto, em vez de comandá-los para o exercício matinal regular, ela os convidou para o café da manhã, como uma dona de casa aposentada. Enquanto bebiam todo o suco dela, perceberam que ela era muito mais saborosa do que imaginavam, mas um deles se perguntava se ela continuaria assim para sempre. Mais tarde, quando ela começou a carimbar suas cartas rotineiras como uma criança manuseando uma caneta pela primeira vez, todos os meninos se perguntaram se ela trataria o carimbo gigante deles com o mesmo cuidado. Eles pensaram que estavam completamente ferrados em seu dever. Naquela noite, depois de completar a rotina diária, Amri decidiu perguntar se eles estavam cansados de ver seu rosto horrível vagando pelo escritório como um peso morto inútil. Eles disseram que o rosto nojento dela era exatamente o que o médico prescreveu. Decepcionada com as palavras deles, ela decidiu sair, mas assim que ela foi embora, eles caíram de exaustão. Amri tinha sido a líder mais inútil desde que perdeu a cabeça, mas os membros do conselho temiam que dizer a verdade a forçaria a deixar o cargo e deixaria todos eles totalmente inúteis e desempregados. Então, concordaram em continuar fazendo o trabalho dela e nunca confessar a verdade. Quando retornaram ao escritório, perceberam que havia um estranho lá dentro. Ao correrem para o local, encontraram um desgraçado horrível chamado Ronov, que era o presidente de outro grupo. Ao avistar Amri, ele decidiu desafiá-la para uma eleição de dissolução, esperando roubar o cargo de presidente do conselho. Para provar que estava falando sério, ele mostrou uma lista ridiculamente longa de assinaturas que já havia coletado em sua petição. Ao se aproximar de Amri, ele lhe disse que esperava por esse momento há muito tempo, mas que tinha medo de desafiá-la antes. Como opção de aposentadoria, ele lhe ofereceu um lugar confortável em seu plano de homem. No entanto, Iruma o empurrou para longe de seu crush, fazendo com que ela se apaixonasse por ele naquele instante. Percebendo que estava em desvantagem e que poderia facilmente levar uma surra, Ronov apressou-se a sair do escritório. Assim que ele foi embora, os membros do conselho saudaram Iruma por enfrentar Ronov, até que ele tremeu como um covarde nojento. No dia seguinte, Ronov iniciou sua campanha presidencial para atrair apoiadores, mas todos achavam que ele era feio demais para seu próprio bem. No entanto, quando ele prometeu cancelar as aulas e fazer de cada dia um feriado, os alunos preguiçosos começaram a gritar em apoio. Enquanto isso, Amri estava tentando fazer campanha para seu próprio cargo, mas estava com tanto medo que nem conseguia ler seu próprio discurso, e todos sabiam que ela tinha zero chances de vencer. Um membro do conselho, Johnny, disse aos outros que estavam claramente em desvantagem e que, nesse ponto, não tinham chances de vencer a eleição. No entanto, tentaram dar a ela uma falsa esperança, e outro membro ofereceu trazer uma bebida para que ela continuasse repetindo suas bobagens até que todos desmaiassem de tédio. No entanto, Iruma teve uma nova ideia e decidiu chamar Asmodeus e Clara para obter apoio. Depois da ligação, ele pensou em convocar Kigo para ajudar, mas sabia que Kigo o destruiria completamente. Nesse momento, ele se assustou com uma mão misteriosa em suas costas, mas percebeu que era Amri. Ele se perguntou por que ela parecia tão deslocada e ela lhe disse que queria falar com ele em particular no escritório. Ira começou a se perguntar o que ela pretendia lhe dizer, mas naquele momento Aled apareceu diante dele, tendo retornado de sua pausa. Aled começou a dizer que estava desesperadamente apaixonado por ele e sugeriu que ele desse o primeiro passo e confessasse que também o amava. No entanto, Iruma estava com medo de confessar seu amor, mas ficou feliz em ver Aled novamente. Mesmo assim, Aled achou o rosto de Iruma assombroso e horrível, e lhe disse para calar a boca nojenta e o acusou de trocá-lo por uma nova gata. Percebendo que foi pego, Iruma decidiu pedir desculpas por ter rompido o código dos irmãos e perguntou como poderia quebrar o feitiço em Amri. Aled começou a dizer que o feitiço estava quase quebrado, mas que o fio mágico
mágico que o prendia estava preso em algo, e apenas um gatilho poderia restaurá-la à sua sanidade. Enquanto ouviam uma batida, Aled desapareceu de vista, com medo de ser exposto. Diante dos olhos de Ira, Amri entrou no escritório parecendo sua antiga versão, e Ira, atônito, viu que ela tentava falar como antes, mas sua voz horrível entregava e ele percebeu que ela ainda era a mesma fraca de sempre. Após um momento, decidiu perguntar por que ela tentava voltar a ser como antes e se suas células cerebrais haviam tirado férias. Ela lhe contou que achava que mudar o estilo de cabelo para algo de rockstar a devolveria a sua verdadeira mente, porque estava com medo de perder a eleição e deixá-los inúteis e desempregados. Quando Iruma tentou elogiá-la, dizendo que estava fazendo um ótimo trabalho, ela lhe disse que era apenas uma figura decorativa e sabia que todos haviam substituído sua ausência. Para confessar seus verdadeiros sentimentos, ela disse que amava os membros do conselho estudantil porque eles mostraram lealdade e permaneceram ao seu lado sem a abandonar. Isso a deixou com medo de desapontá-los na eleição e inspirou sua decisão de deixar o cargo. Ela afirmou que se preocupava com a escola e, percebendo que era apenas um fardo para todos, achava adequado deixar seu cargo antes que todos começassem a odiá-la. Ela revelou que seu novo desejo era voltar a ser uma aluna comum e começar a tomar chá com Iruma. Olhando-o diretamente nos olhos, disse que queria estar com ele para sempre e segui-lo como uma sanguessuga. No entanto, Iruma não estava pronto para ser pai, então lhe disse para lembrar de suas ambições e fazer o que a deixasse feliz, exceto segui-lo como um espírito místico. Ele lhe disse que realizar seus sonhos e ambições era o único caminho para a verdadeira felicidade e que isso sempre a tornaria especial para todos. Após ouvir seu discurso inspirador, ela ficou animada e prometeu dar o melhor de si na eleição. Eles apertaram as mãos, renovando a amizade. No dia da eleição, o apresentador decidiu apresentar Amri Ronov aos alunos. Mesmo sem uma segunda olhada, todos sabiam que Amri estava fracassando e seu fio mágico ainda estava preso, sem um gatilho para liberá-lo. Quando o apresentador apresentou Ronov, uma luz ofuscante brilhou sobre os alunos, vindo de sua presença dominante, e eles começaram a aplaudi-lo como se estivesse em um show da Taylor Swift. Quando ele terminou de encantá-los, começou a dizer que suas intenções para a presidência não haviam mudado e que ele pretendia fazer de cada dia um feriado público e realizar uma festa na piscina no escritório do diretor todas as noites. Imediatamente, os alunos começaram a gritar seu nome, porque eram demônios preguiçosos que preferiam ficar deitados na cama o dia todo. Diante dessa realidade, os membros do conselho acharam que Amri estava perdida e Johnny disse que Ronov devia ter lançado o feitiço nela com sua feiura. Assim que Amri perdeu a cabeça, sua voz foi praticamente invisível. Ao considerar desistir, lembrou das mãos de Iruma e de como ele a havia encorajado a ser corajosa e a lembrar de suas ambições. Naquele momento, as vozes na cabeça dela se calaram, mas ela começou a se chamar de covarde nojento que achava que desistir era sua única opção. No entanto, ela estava feliz por ter conhecido Iruma e bateu com raiva no microfone enquanto anunciava seu desejo de cumprir suas ambições. Todos os alunos olharam chocados, perguntando se ela havia voltado ao seu estado mental normal. Ela começou a lhes dizer que a razão pela qual ainda estava interessada em continuar como presidente era por causa de todas as expectativas ao seu redor e gritou seu desejo de tornar a escola a melhor do mundo. Ela pediu para que se orgulhassem de seus desejos e os realizassem, não importando o que fosse necessário, enquanto gritava para que eles tirassem suas cabeças feias do traseiro. Nesse instante, o feitiço finalmente quebrou, e os alunos começaram a gritar seu nome. Até Ronov percebeu que havia perdido sua única chance. Enquanto ainda tentava clarear seus pensamentos, ela notou Iruma em um flash de luz e se apaixonou instantaneamente, esperando que ele permanecesse ao seu lado para sempre. Após o término da eleição, Ronov começou a chorar pela sua derrota e pelo fato de ter que desfazer seu grupo. Quando Johnny começou a acusar Ronov de lançar um feitiço psicológico em Amri, ele tentou se defender, dizendo que era tão inocente quanto uma pomba e, nesse momento, Iruma apareceu com seus amigos, dizendo que havia capturado o nojento que havia lançado o feitiço nela. Ao descobrirem quem ele era, Asmodeus começou a explicar que o haviam encontrado em sua caverna enquanto ele estava criando um novo perfume para usar em Amri novamente. Quando Johnny exigiu saber por que ele lançou o feitiço, o sujeito mandou-o se afastar e começou a dizer que era o maior fã de Amri. Ele sempre teve uma queda por ela e estava ansioso para ter a chance de ser reconhecido como seu maior fã. Ele havia estado na linha de frente durante a eleição e sempre quis vê-la desempenhar o papel de donzela em apuros. Disse que estava apenas satisfazendo sua obsessão e que faria novamente se tivesse a chance. Percebendo que ele era um nojento, Amri ordenou que os membros do conselho o expulsassem imediatamente. Com o esquisito feio fora do caminho, Amri agradeceu a Iruma e seus amigos pelo apoio e pediu para que ROV se juntasse aos membros do conselho. No entanto, os meninos ficaram chocados com a oferta, enquanto Amri convocava Iruma e lhe dizia que ele havia passado no treinamento como membro do conselho e perguntava se ele preferia se tornar um membro oficial de
de seu grupo ou voltar para o grupo de aparelhos mágicos. Iruma lhe disse para enfiar seu grupo, dizendo que estava se aposentando mais cedo e, embora considerasse o tempo passado com eles inestimável, disse que desejava seguir suas próprias ambições e torceria pelo retorno de Ku para permanecer como um líder justo. Amri decidiu revelar o que permitia, dizendo que eles poderiam voltar para seu grupo no dia seguinte. Amri havia retornado à sua rotina e disse ao seu pobre conselho para gritar como se estivessem em um clímax. Naquela noite, após a conversa amigável por telefone, Aler apareceu diante de Iruma, dizendo-lhe que Amri ainda estava apaixonada por ele e estaria disposta a finalmente desenvolver algum enredo com ele. Iruma disse que estava com medo de romper o virgindade dela, mas se perguntou por que o feitiço havia demorado tanto para ser quebrado. Aler disse que ele poderia simplesmente mergulhar no enredo dela e descobrir por si mesmo depois de liberar toda a sua energia. Enquanto isso, no escritório, Amri estava completamente apaixonada por Iruma e começara a imaginar o casamento de conto de fadas deles. Ela se perguntava se ele havia descoberto que estava ansiosa ao telefone, já que ele parecia muito burro para perceber todas as pistas verdes que ela estava dando. Perguntava-se por que seu rosto feio a fazia querer ter um clímax e achava que realmente devia estar apaixonada por ele. Assim, declarou uma nova ambição para si mesma, decidindo atraí-lo para seu mundo de desenvolvimento de enredos e ter seus filhos para que ele ficasse com ela para sempre. Alguns dias depois, Iruma decidiu convidar Asmodeus e Clara para sua casa. Durante toda a sua vida humana, ele nunca pôde convidar amigos porque estava sempre preso trabalhando para seus pais ingratos. Portanto, pela primeira vez, estava empolgado e esperava que eles aceitassem seu convite. No entanto, ele de repente ficou ansioso e temia que eles rejeitassem sua oferta, mas Aler apareceu naquele instante, assustando-o e fazendo-o enviar as mensagens antes de estar realmente pronto. No entanto, Asmodeus e Clara aceitaram se juntar a ele, e Iruma percebeu que não havia mais volta agora. À medida que ficava ansioso, decidiu limpar toda a sujeira e Aler achou que ele estava domesticado, mas o sino o assustou naquele momento e ele os recebeu dentro de casa. Quando apresentaram os presentes a Iruma, ele ficou em pânico ao perceber que o cocô de Clara era basicamente uma fruta estranha. Logo, prepararam-se para o jantar e todos deram boas-vindas a Iruma por ter trabalhado duro no conselho estudantil. Após a refeição, Opera sugeriu que jogassem um jogo para ajudar na digestão e mostrou o novo console de jogos que havia comprado. Ao perceber que era um jogo de dança, Iruma achou que seria coroado o novo Michael Jackson, mas o anfitrião virtual informou que o vencedor seria aquele com a maior pontuação. Quando o jogo começou, eles dançaram como vermes nojentos dentro de uma caixa. Ao final, Opera ficou em primeiro lugar com uma pontuação de mais de 60 milhões, enquanto Sullivan ficou em último lugar. Ele percebeu que logo seria considerado um perdedor feio e inadequado para a aposentadoria e que sua reputação como um senhor demônio superpoderoso seria totalmente deixada de lado. Sabia que, uma vez que perdesse essa grande oportunidade de impressioná-los, certamente nunca mais teria outra. Para aproveitar essa oportunidade, ele sugeriu que dessem uma volta pela mansão em um jogo de desfile no escuro para provar que não tinham medo do escuro. Então, começaram a andar pelas partes assustadoras da mansão. Iruma lembrou-se de ter jogado esse jogo no mundo humano e achava que era um teste de coragem. Por outro lado, Asmodeus achava que era um teste bobo, mas esperava que encontrassem um monstro no final. Como não havia armadilhas ou monstros planejados na mansão, Opera decidiu perguntar a Sullivan como ele pretendia assustá-los. Sullivan disse que havia preparado um truque. Logo, ele fingiu avistar um monstro e avisou para que não se movessem, antes de correr para a escuridão. Naquele momento, ouviram um rugido e viram um demônio com fantasia de Halloween aparecer diante deles. Sullivan havia vestido sua besta mágica de estimação com essa fantasia e a comandou para agir como um monstro de Halloween, para que ele pudesse fingir destruí-la e recuperar um pouco de sua honra. No entanto, quando tentou se exibir, Asmodeus e Clara apareceram diante dele, decidindo enfrentar o monstro de imediato. Asmodeus convocou seu dragão, e Clara chamou sua própria besta, mas era uma criatura feia e repugnante que nem mesmo conseguia matar as moscas com sua cauda. Enquanto o monstro evitava as chamas do dragão, a visão do monstro repugnante de Clara assustou tanto o monstro que ele imediatamente fugiu pelo portal. Com o monstro desaparecido, decidiram continuar sua exploração pela mansão. À medida que se aproximavam do final do corredor, Sullivan começou a se perguntar como poderia salvar o que restava de sua reputação arrasada. Com medo de que descobrissem suas fotos feias e choronas, decidiu pedir ajuda a Opera para reverter sua sorte. Opera concordou em ajudar. Quando chegaram ao final do corredor, um monstro apareceu diante deles e seu poderoso rugido quase fez Iruma voar para longe. No entanto, Asmodeus apareceu para protegê-lo e ordenou que seu dragão soltasse uma chama que apenas passou pelo monstro. Sullivan percebeu que Opera estava apenas projetando um monstro para ter a chance de impressionar. Ele começou a se encher de energia e declarou que protegeria todos ao seu redor até o último
último suspiro, e isso soou como o discurso mais legal que Iruma já tinha ouvido. Enquanto Sullivan se elevava no ar e voava em direção ao monstro com um chute, Opera fechou o projetor ao mesmo tempo, fazendo parecer que seu chute havia causado a destruição do monstro. Com o monstro desaparecido, descobriram um baú de tesouro diante deles. Ao olhar dentro, Iruma encontrou algumas frutas lindas e pensou que Opera deve ter guardado como prêmio. No entanto, Sullivan decidiu levar todo o crédito para si e começou a dizer que havia preparado o presente para eles por terem chegado às partes mais profundas do desfile escuro. No entanto, todos perceberam além de suas mentiras e começaram a agradecer a Opera. Enquanto começavam o jantar, Iruma pediu aos amigos para ficarem com ele por algumas horas a mais, com medo de voltar para seu deprimente pequeno mundo quando eles se fossem. Eles concordaram em ficar, afinal, suas casas não eram melhores e viviam em uma casa nojenta e podre, onde todos ficariam felizes com alguns espaços a mais sem eles dentro. Em seu quarto, Iruma começou a se perguntar o que deveriam fazer juntos, porque nem mesmo em seus pensamentos ele havia esperado que chegariam tão longe. No entanto, Asmodeus começou a explorar o local por conta própria e disse que continuaria sendo um esquisito e que procuraria exatamente o despertador de Iruma para começar a acordar no mesmo horário que ele. Até Iruma ficou assustado com esse nível de esquisitice. Logo, começaram a pular em sua cama e estavam felizes em brincar juntos. Ele nunca havia tido um momento assim antes, e mesmo no mundo humano, nunca imaginou que experimentaria isso. Então, desejou poder preservar aquele momento para sempre. Naquela noite, depois que eles foram embora, Iruma decidiu agradecer a Sullivan por ser um avô melhor do que seus pais feios e disse que teve uma ótima noite, tudo graças às suas tentativas tolas de se mostrar como um top G. Quando Sullivan saiu para seu quarto, começou a dizer que Iruma era o melhor neto do mundo e que estava feliz por tê-lo raptado e não algum outro humano preguiçoso. Enquanto tentava dormir à noite, Aller apareceu diante de seus olhos, se perguntando por que ele parecia tão cansado. Iruma lhe disse que teve um ótimo tempo com seus amigos. Iruma estava rapidamente se afeiçoando ao mundo das trevas. Aller perguntou se ele também estava gostando do tempo trabalhando com o conselho estudantil. Iruma respondeu que havia ganho alguma experiência, mas ainda não conseguia entender como Amri havia voltado ao seu estado normal. Ele prometeu aprender mais sobre os monstros para descobrir todos os segredos que os cercavam. No entanto, enquanto ele dormia, Allen decidiu dar um empurrãozinho para ajudar em sua descoberta e lançou um feitiço de ciclo maligno e mudança de personalidade sobre ele, transformando-o na versão masculina das Homing Girls. Na manhã seguinte, quando Sullivan e Opera chegaram com o chá ainda fresco da excitação do dia anterior, Sullivan disse a Iruma que o café da manhã estava servido. No entanto, Iruma não estava com disposição para isso e mandou Sullivan sair de seu quarto antes que ele chutasse sua cara. Com o rosto de Sullivan ainda estonteado, Opera também deixou cair sua xícara em choque. Logo, Iruma começou a tomar seu café da manhã e Opera se perguntava o que poderia ter afetado a mente dele. Sullivan achava que o conselho estudantil estava tentando virar todos contra eles. Ao se dirigir para a escola, seus amigos começaram a recebê-lo como um senhor, mas ele não estava no clima para isso. Quando entregou sua bolsa a Asmodeus, dizendo a ele para considerar isso a maior honra de sua vida, Asmodeus pensou que era o melhor dia de sua vida e prometeu proteger a bolsa como se sua vida dependesse disso. Iruma disse a Clara que ela estava se tornando uma mulher fina, mas que seus atributos eram mais planos do que um quadro de avisos. Assim que ele pediu sua carruagem, Asmodeus e Clara começaram a se perguntar se Iruma havia acordado do lado errado da cama. No entanto, ele os chamou para a carruagem imediatamente. Ao chegar à escola, ele decidiu entrar como se fosse o dono do lugar e, com um simples gesto, todas as garotas ficaram completamente abertas para ele. Dentro da sala de aula, Iruma recebia um tratamento presidencial que só os maiores GS poderiam ter, e todos os alunos se perguntavam como ele havia se tornado um bad boy da noite para o dia. Quando um aluno, Shax, perguntou a Clara por que Iruma estava irreconhecível, Asmodeus explicou que Iruma estava passando por um ciclo maligno, que normalmente acontece apenas com demônios. Nesse momento, Iruma disse a Clara que estava começando a sentir frio e pediu que ela aquecesse seu atributo masculino até que fosse restaurado. Enquanto ela fazia isso, todos os meninos perceberam que Iruma estava entre os 1% dos maiores GS. Quando Aus tentou oferecer a Iruma uma toalha para um pouco de calor adicional, Iruma percebeu um cheiro horrível vindo do corredor que estava estragando seu paraíso de luxo. Ao encontrarem alguns idiotas despejando lixo em seu território, os despejadores disseram que estavam deixando o lixo como uma oferenda e se apressaram a sair. Com os outros já contando suas perdas, Iruma acionou seu anel e lançou uma chama monstruosa sobre o lixo, assustando todos ao redor. Iruma começou a dizer que eram os alunos mais bem classificados e poderosos da escola, mas estavam sendo desrespeitados e tratados como lixo. Ele disse que era hora de reivindicar sua posição no topo da escola e começar a exigir respeito. Enquanto isso, dentro da escola, um grupo de veteranos
veteranos começou a chamar Iruma de fracassado nojento que havia sido expulso do conselho por ser inútil. Naquele momento, Iruma esbarrou intencionalmente em um deles, e todos os alunos ficaram com medo ao ver os estudantes desajustados. Quando Asmodeus tentou queimar o rosto de um dos veteranos, Iruma lhe disse que isso arruinaria sua foto de Natal se ele ficasse sem rosto, mas, olhando-o diretamente nos olhos, disse que ele realmente era feio e arruinaria as fotos da família de qualquer forma. Eles começaram a sair. Na sala dos professores, Iruma disse a Kigo que estava exigindo uma troca de sala, dizendo que sua caverna havia se transformado em um aterro de lixo e que as paredes estavam começando a apodrecer como uma casa assombrada do século XIX. Kigo se perguntou como ele teve a ideia idiota de que eles eram considerados alunos da escola em primeiro lugar, mas Iruma não se importava com isso e exigiu saber por que estavam sendo separados dos outros alunos. Imediatamente, Kigo convocou o livro de registros e começaram a ler todos os seus registros agressivos e nojentos que os haviam levado a ser expulsos para a turma dos desajustados, percebendo que tudo era verdade e que eles eram apenas um bando de desajustados. Iruma começou a explicar que o cheiro do lixo estava se tornando inaceitável e exigiu ser transferido para a sala do rei, chocando a todos. A sala do rei era uma sala abandonada e trancada que havia sido usada pelo próprio rei Drácula antes de desaparecer e dar lugar a um novo mundo. No entanto, em homenagem à sua memória, a sala foi considerada proibida para todos e estava abandonada há várias décadas. Tentando desafiar sua solicitação, Kigo disse a Iruma para voltar para a caverna e calar sua boca suja e nojenta, como todos os outros. No entanto, Iruma estava determinado a não ser uma pessoa fácil de dominar, então ele enfrentou Kigo usando o poder de seu anel. Ele disse que apresentaria uma permissão assinada por todo o corpo docente da escola, o que seria suficiente para permitir que eles tivessem acesso à sala do rei. Considerando isso uma tarefa impossível, Kigo disse a Iruma que ele deveria apresentar a lista em 3 dias. Iruma apertou sua mão, aceitando o desafio e prometendo cumprir a tarefa. No corredor, os alunos começaram a se perguntar como convenceriam os outros professores a aceitar seu pedido e achavam que era impossível. No entanto, Iruma acreditava que poderia fazer isso acontecer, então ele os levou até a sala do rei. Ao ver o local, Iruma começou a dizer-lhes para criar um desejo para si mesmos e se tornarem candidatos às origens dos demônios. Ele disse que a única maneira de ganhar respeito na escola era ocupar a sala do rei, que todos achavam completamente impossível. Com a sala possuindo tudo o que eles poderiam sonhar, ele disse que se eles conseguissem isso, se tornariam os alunos mais renomados da escola. Quando os alunos começaram a se perguntar quais planos usariam, Iruma disse que eles persuadiriam todos os instrutores, um por um. No dia seguinte, Iruma e Jazz decidiram encontrar Kigo. Quando Kigo exigiu saber o que eles queriam, Iruma começou a provocá-lo com o contrato das bestas e pediu que ele carimbasse seu pedido, já que ele era seu mestre. No entanto, a única coisa que Kigo estava disposto a fazer era dar um chute em sua bunda. Então ele tentou roubar o selo de invocação, mas, ao mesmo tempo, Jazz estava esperando por essa distração para aproveitar a oportunidade. Sua habilidade secreta era a visão de raio-x, que o ajudava a ver e descobrir a melhor maneira de roubar a posse de suas vítimas sem que elas soubessem. Em suas mãos estavam anéis misteriosos que frequentemente alertavam suas vítimas, então ele sempre espalhava os dedos para mantê-los silenciosos, permitindo que se espalhassem como serpentes. Naquele instante, ele roubou a posse de Kigo. Percebendo o sucesso, Iruma disse a Kigo que daria um desconto para sua feiosa cara, mas, enquanto começavam a sair, Kigo o chamou, temendo que eles pudessem ter sido descobertos. Iruma e Jazz pararam, mas Kigo estava interessado apenas no selo e exigiu que fosse devolvido antes de ir embora. Ele não tinha notado que seu diário estava faltando e Jazz ficou feliz por ter se tornado um profissional em furtos. Logo, mostraram o livro a uma instrutora aterrorizada e ela percebeu que continha todas as suas reuniões secretas com KH. Com medo de que seus segredos fossem expostos, Jazz disse a ela para carimbar o formulário de permissão em troca do diário. Ela o carimbou imediatamente e os meninos ficaram satisfeitos que seu primeiro carimbo era oficial. Ao mesmo tempo, Clara e Schener encontraram outro instrutor na biblioteca, esperando que ela não ficasse assustada com seus rostos horrendos. Clara tentou usar seus olhos demoníacos para convencê-la, mas ela era basicamente invisível e a instrutora estava interessada apenas em descobrir a próxima grande teoria. No entanto, quando Schener ofereceu uma solução, ela se perguntou de onde ele havia vindo e como ele conseguia dormir à noite com sua feia cabeça de leão. Schener lhe disse que sua cabeça era melhor do que seu cérebro morto e ofereceu ajuda em troca do carimbo em seu formulário de permissão. Ela concordou e carimbou imediatamente. Fora da escola, um aluno destruiu o chão e o transformou em uma fazenda. Quando terminaram, o instrutor mostrou-lhes os formulários já carimbados, dizendo que foi um prazer fazer negócios com eles. Terminamos por aqui. Eu sou Babidi. Deixa o like e se inscreva no canal.